Olá a todos, bem-vindo ao novo episódio de Pergunte ao Pastor, onde fazemos a tradução para o português de perguntas que foram enviadas ao pastor John Piper em seu canal do YouTube Desiring God. E vamos para mais uma pergunta recebida. A oração que você não quer que seja respondida. Pastor John, olá, meu nome é Amy e eu moro em Lincoln, Nebraska. Ao ler a Bíblia, eu vejo que há momentos em que pedimos coisas a Deus de forma errada. E ele, misericordiosamente, apenas diz não. Vemos isso em Tiago 4:3. E também há momentos em que pedimos coisas de forma errada a Deus, e ele diz sim. Esse parece ser o caso em Salmos, capítulo 106, versículo 15. Você pode explicar esse versículo e esse domínio pela gula do deserto de Israel que está falando em Salmos 106:14? Eu presumo que seja por comida. O que há de errado nessa oração? Por que você acha que Deus respondeu dando a eles o que eles queriam? E por que também existe essa doença devastadora que é descrito nesse versículo? Eu estou confusa, com dificuldade para entender o princípio, que encontro neste e outros textos também, a saber, em Salmos capítulo 78, versículo 29 a 31. Então, você pode explicar isso? Ele me pergunta. E me dizer se isso deve nos orientar sobre como pedimos as coisas hoje e também o que pedimos. Corremos o risco de ter uma oração feita de forma errada e respondida por Deus para nossa própria ruína? Bom, vamos lá. Quando eu morei em Tennessee por um ano, eu descobri que haviam duas rotas de trilha pela parte de trás de uma montanha que eu costumava ir. Uma era cerca de 2 vezes mais longa que a outra, mas a outra era realmente curta, acidentada e também bastante íngreme. Agora, suponha que eu tivesse um filho de 9 anos comigo. Na época eu não tinha, então tive que imaginar isso, mas como eu experimentei ambas as trilhas sozinho, eu sei o que aconteceria no final. Mas imagine que eu tivesse um filho comigo e a gente estivesse subindo a montanha. Em algum sábado qualquer, apenas para nos divertir e fazer um exercício. E suponha que a gente chegou a uma bifurcação na trilha, onde as duas rotas se divergiam, essa rota curta e essa rota mais longa, e o meu filho reclamasse e implorasse: pai, vamos pelo caminho curto. Eu quero ir pelo caminho curto, porque o outro demora muito. Veja, há duas formas de ensinar o meu filho a confiar em mim e na minha sabedoria nessa vida. Uma é dizer: não, essa não é uma decisão sábia. Vamos fazer o que é melhor. Então vamos pelo caminho longo, demora mais, mas podemos fazer isso. É mais seguro, podemos lidar com isso e você precisa aprender a confiar em mim. Mas há outra forma, você pode escolher ensinar o seu filho dizendo: ok, vamos lá então pelo caminho mais curto. E no meio do caminho ele fica totalmente exausto. Ele olha para essas pedras à frente, parecendo um penhasco íngreme e diz: eu não consigo fazer isso, pai. E eu digo: sim, você consegue, e você vai fazer, você pediu por isso, você consegue. Essa é a doença devastadora, certo? E o ponto é ensinar o meu filho, de uma forma ou de outra. Confie em mim, filho, você precisa confiar em mim. Eu sei o que eu estou fazendo quando eu tomo decisões nesta família. Se abrirmos em Salmos 106, versículo 13 a 15, vemos o seguinte: mas logo se esqueceram, o povo de Israel, do que ele, Deus, tinha feito, e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Deus havia suprido todas as necessidades desde que Israel deixou o Egito, mas esse povo murmurava repetidamente contra o Senhor. Eles estavam famintos por carne. Salmo 78:19 diz: duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Foi assim que testaram o Senhor. Eles duvidaram dele, eles o desafiaram. Essa oração, pelo que desejavam, não era uma expressão humilde de confiança, que é o que são os bons pedidos. Era uma expressão cética de raiva. Deus poderia ter continuado suprindo as suas necessidades, como estava fazendo o tempo todo. Isso seria uma lição, graça e provisão incrível. O discurso de aprenda a confiar em mim, apenas confie em mim, não estava funcionando com o povo de Israel. Ou ele poderia ensiná-los uma lição de uma outra forma. Ok, eu vou conceder o seu pedido duvidoso e desafiador, e a miséria virá junto com ele. A lição: confie em mim, não duvide de mim. Então sim, Amy, eu acho que Deus pode fazer isso hoje.
Nunca é certo esquecermos as obras de Deus e depois falhar em esperar pelo seu conselho. Nunca é certo pensar que sabemos o que é melhor e nos tornarmos exigentes e desafiadores com Deus. Ele pode muito bem nos dar o carro que exigimos, ou o cônjuge que exigimos, ou a alta no preço das ações que exigimos, ou também o filho que exigimos. E então, 5, 20 anos depois, essas respostas podem trazer grandes tristezas para as nossas vidas. Isso pode parecer fatalista, mas aqui está a reviravolta. Há uma reviravolta na providência dessa maneira peculiar em que Deus nos disciplina, nos concedendo o que pedimos e então a miséria junto com isso. Podemos ver essa reviravolta se olharmos para um outro exemplo, com relação a quando o povo de Israel pediu por um rei. A reviravolta é que eles não deveriam ter pedido um rei da forma como o fizeram, e ainda assim Deus lhe deu um rei e então fez com que o seu desejo ímpio servisse aos seus propósitos eternos de graça. Essa é a reviravolta. E é tão esperançosa para aqueles de nós que tomaram decisões estúpidas e pediram por coisas terríveis, ou pediram por coisas que pareciam boas, mas estávamos totalmente errados na maneira como as pedimos. Deus pode fazer isso funcionar para o bem. E foi assim que aconteceu. Em 1 Samuel 8,5, os anciãos de Israel dizem a Samuel: escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Agora, esse é o pecado. Queremos ser como as nações. Mas diz em 1 Samuel 8, 6-7 o seguinte: quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. E então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: atenda tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Então Samuel parece dar a eles mais uma chance de mudar de ideia, dizendo todas as misérias que o rei traria em suas vidas. Leia 1 Samuel 8, versículo 11 a 18. O rei vai levar os seus filhos e torná-los soldados, vai levar as suas filhas e torná-las perfumistas e cozinheiras, vai tomar seus campos e vinhas, vai tomar os seus rebanhos. E então, em 1 Samuel 8, 19 a 20, diz: todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disseram: não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. E então, em 1 Samuel 8, 22, Deus diz: atenda-os e dê-lhes um rei. Agora, aqui está, 300 anos depois, este é Oséias, o último profeta que profetiza antes da Síria destruir Israel. Oséias diz, no capítulo 13, versículo 10 a 11, o seguinte: e agora, onde está o seu rei, que havia de salvá-lo em todas as suas cidades? E os oficiais que você pediu, dizendo: dá-me um rei e líderes? Dei-lhe um rei na minha ira e o tirei na minha indignação. Portanto, Deus atendeu ao pedido deles, e isso não terminou bem para eles. E eu faço uma pausa e digo: mas espera um pouco. Há algo mais acontecendo aqui. Em Salmos 2,6, Deus diz: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Deus colocou o seu rei em Sião, seu monte sagrado. Em Isaías 9, 6-7 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, seu reino para sempre. Em Lucas, capítulo 1, 32-33, o anjo Gabriel diz a Maria: o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Aqui está a conclusão, a reviravolta. A oração pecaminosa por um rei torna-se o meio pela qual Jesus entra no mundo como um rei para morrer e ressuscitar e perdoar os pecados que eles trouxeram sobre si mesmos ao pedir por um rei. Eu acho incrível a forma como as providências de Deus em disciplina sempre se transformam em graça e alegria para aqueles que confiam em Cristo. Portanto, como conselho, seja cuidadosa ao pedir. Seja humilde ao pedir. Seja confiante ao pedir. E ao fazer isso, saiba que você tem um Deus
em Jesus Cristo, que governa o mundo de tal forma que mesmo quando você pedir da forma errada e receber o que pediu e se arrepender disso, seu pedido errado pode, na providência de Deus, resultar em graça para você e para a glória dele.